Bom, boa noite. Vamos começar aqui. Eu fiquei um tempinho afastado, mas estou retornando e vou tentar dar continuidade a esses vídeos semanais. Lembrando que eles são educativos, né? Não tem interesse nenhum de dar call de compra ou de venda. Então, vamos começando pelo dólar. O dólar no semanal, ele aparentemente vai ficar trabalhando dentro desse retângulo por um tempo. A gente tem a Alice Wither ponderada de 400, né, que é uma resistência de certa forma aqui. Tem o fundo desse retângulo maior onde ele trabalhou e aqui ele parece como se tivesse uma zona de distribuição, né? E aí a gente tem que ficar atento, talvez a um padrão que possa ser recorrente, que seja um Search and Destroy. No diário talvez a gente consiga ver melhor isso, que é o que, né? Então ele faz aqui um topo, é um pouquinho difícil de ver, não sei se eu vou mostrar, mas aqui assim ele fez um topo, deixa eu botar um círculo. Aqui ele fez um topo, bem pequeno. Aí o que que ele faz? Ele rompe esse topo, né, formando um topo maior. Aqui forma um topo maior. Aí ele vem, o que que ele faz? Isso aqui num tempo gráfico menor provavelmente deve ter um pivô, né? Então aqui tem esse topo, aí ele faz um topo maior. Aí ele vem, estopa todo mundo que estava comprado, fazendo, né, buscando a liquidez. Daí o que que acontece? Que coincidiu aqui com 618, né, dessa pernada que teve anterior. Aí ele vem, fez esse fundo, estopou, daí ele vai lá, estopa, ultrapassa esse topo, daí ele vem de novo, desce, ele não chega a estopar, daí ele vai lá, né, estopa de novo, faz um topo mais alto. E aqui até não ficou bem exatamente, mas poderia ser um Search and Destroy. Ou se a gente for olhar pela semana, assim, pela imagem, pode ser uma distribuição, né? Ou uma acumulação, dependendo dos players que estiverem comprando ou vendendo aqui. Deixa eu colocar aqui no semanal. Então é esse fica aqui como meio lateral, né? Seria o movimento se a gente olhar a banda de Bollinger. Provavelmente ela está estreitando, né? Então, ó, ela deu uma estreitada aqui, aqui quando ela caiu, ela abriu, e agora ela está estreitando, que seria uma diminuição da volatilidade, de certa forma. Apesar de que no diário essa volatilidade ela tá, eu acho que ela está começando a querer abrir aqui. E, mas no semanal fica um pouquinho melhor para a gente ver esse estreitamento. Lembrando que tem eleição, né? Então próximo final de semana e essa eleição ela provavelmente vai gerar uma certa volatilidade a partir do momento que, vamos supor, né, o mercado que acaba gerando um pouco mais de temor é sempre a indefinição, né? Então, porque do contrário ele vai ser direcional, seja para baixo ou para cima. Mas se vamos desenhar aqui os possíveis cenários, né? Se for um cenário onde, digamos, o Lula esteja ganhando, o mercado vai se posicionar de uma forma direcional, se isso for visível, assim, uma grande vantagem, né? Bolsonaro ganhando a mesma coisa. Agora, se tiver uma disputa, né, ficar bem indeciso ali quem vai ganhar, quem vai perder, isso vai gerar uma certa volatilidade no mercado, né, acredito eu. Né. Quanto ao Ibovespa, no semanal, deixa eu colocar aqui, tá meio poluído, mas acho que depois no Bova tá um pouco mais limpo para a gente poder ver. Ele está fazendo, vamos olhar aqui pelo Bova 11. Ele está fazendo uma distribuição. Quando a gente olha aqui no Ibovespa, a gente vê que ele fez nessa região, nesse aqui, e está fazendo de novo, né? Mais uma distribuiçãozinha aqui, ou uma acumulação, vamos colocar um pouco menor, nessa região. Então, que é a mesma desses outros círculos aqui, mais ou menos. Aí quando a gente olha aqui, fica um pouquinho melhor de ver. Ainda segue trabalhando dentro desse canal de baixa, na verdade, né? Então a gente aguardaria aqui um possível sinal de venda, né, se a pessoa estiver operando esse retângulo. Eu não vejo nada, como a eleição também é final de semana, eu não assumiria nenhuma posição, acredito agora. Se a gente observar anteriormente, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente marcou um topo com estocástico lá em cima, depois marcou outro topo com estocástico aqui em cima. Aqui não chegou a marcar um topo, fez um topo bem irrelevante, em seguida subiu mais, então pode estar marcando um topo, mas pode vir corrigir de novo e marcar outro topo. Eu, se fosse buscar, eu procuraria uma venda num possível toque aqui
no topo desse retângulo e de preferência esticado, né? Então, de repente, buscaria aqui no diário. Aqui talvez a perda dessa mínima que seria uma, mas eu gostaria que estivesse mais esticado ainda, né? Num cenário assim para poder entrar. Ah, quanto a Vale, no semanal, deixa eu colocar aqui. Ela tá, parece também a mesma coisa, um Search and Destroy, né? Então talvez um topo, topo mais alto, fundo mais baixo, agora topo mais alto, querendo montar uma distribuição. Se a gente olhar no diário, ela também não está muito bonita. O Alice Reader ponderada de 400 tem sido um suporte. Talvez buscasse uma compra nessa região aqui de 63,98. Petrobras está corrigindo, né, aquilo que eu tinha comentado que eu acreditava que fosse ocorrer. A gente pode ver no diário que essa correção, quando a gente coloca aqui a banda de Bollinger, ela já está alcançando aqui, mas ela também pode estar fazendo um pivô. Se a gente colocar aqui assim, fica um pouquinho melhor para ver, né? Claro que pode ser também um fundo duplo, né? Quando a gente entra talvez no 240 aqui, vou botar em tempo gráfico, isso aqui pode ser um fundo duplo que está sendo armado para fazer um possível pivô. Mas eu acredito que ainda ela deva ficar lateral ou por um tempo ou continuar corrigindo, né? E com um cenário de eleições também eu acho meio complicado. Bradesco é um papel que eu ficaria aguardando aqui um possível sinal de venda, né? Então o diário aqui ele até teria feito já, né, de certa forma, perdendo a mínima desse dia anterior, com stop aqui em cima, mas lembrando que isso é o stop do varejo, né? Então a chance de uma violinada aqui é bem grande, né? De vir buscar, né, os grandes players buscarem a liquidez, estopar todo o varejo que está vendido aqui e depois descer. Então eu aguardaria um outro cenário, um outro sinal gráfico, na verdade, né? Talvez de exaustão um pouquinho melhor. Que ele fez um fecha fora, fecha dentro. Ele fez aqui também. A probabilidade dele vir aqui, pelo menos na média aqui, na banda central de Bollinger, acho que é grande, né? Ambev tinha essa linha aqui, essa LTB. Notem que aqui tem a média de 200, vou tirar para tentar deixar um pouco mais limpo. E essa média de 200 ela está servindo como um certo suporte, né? Então ele rompeu essa linha, essa tendência de baixa, essa LTB, veio e agora está descansando em cima da média de 200, talvez mais uma pernada de alta ou talvez uma correção. Mas eu acredito que ela deva ser uma pernada de alta aqui, pelo menos até esse topo anterior, né, aqui em 17. Ambev é um papel que, de certo modo, ele se desloca devagar, né, e a gente vê o mercado de bebida não sofreu tanto com a pandemia, né, quanto outros mercados. JBS, ela atingiu o alvo agora ela tinha atingido de 618, chegou no alvo de 100%, chegou agora no alvo de 61,8% e pode estar vindo aqui no alvo de 200, né? Pelo tamanho da queda, olha só, uma, duas, três, quatro, 5 semanas seguidas de queda, se a gente for olhar na banda de Bollinger, ela está esticada, né? No diário talvez até um pouco mais. Olha só. Então seria natural uma correção, né? Pelo menos até a. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Por que será que. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, pelo menos até a média, mais ou menos, deixa eu tirar o. Até essa média aqui assim, seria mais ou menos por aqui, eu acredito. E depois talvez continuasse caindo ou fazer. Mas eu acredito que ela tá bem esticada, talvez uma correção aqui seja um bom ponto, né? Claro que é seria um trade contra a tendência, teria que ser um trade curto. Lembrando que o cenário de eleição vai gerar um pouco mais de volatilidade até ter essa definição. B3, que a gente viu aqui que ela está chegando na média de 200. Continua trabalhando dentro desse canal de baixa. Está fazendo esse topo aqui, olha só como aqui na B3 quando fez ela obedeceu mais, ó, um topo aqui no estocástico, né, aqui embaixo, topo lá em cima do retângulo. Aí veio aqui, fez um topo, olha só, a maldade. Perdeu, todo mundo saiu vendendo, aí que o
institucional fez, veio, buscou a liquidez, estopou todo mundo que tinha colocado em cima desse topo e aí sim desceu. E aí veio. Aí aqui a mesma coisa, ó. Topo no estocástico, estopa o pessoal, vem. Se alguém estava com esse fundo aqui, estopa no fundo. Aí sim sobe para depois descer, né? Então aqui buscando liquidez. Aqui fez o topo, estopou todo mundo que tinha vendido na perda dessa semana, né? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver um pouquinho melhor. Né? Então, esse aqui é um topo, né? É, é, topo, topo mais alto, topo mais baixo. Então fez um topo aqui. Aí, máxima, né? Máxima mais alta, máxima mais baixo. Fez um topo. Aí o que que acontece? Veio aqui para baixo, pensando que perdeu, né? Olhando aqui o estocástico, estava no nível sobre compra. Aí o que que ele fez? Vem, sobe, estopa, faz um topo mais alto que esse, busca liquidez e talvez agora sim, né? Se houver uma perda, né, da mínima dessa semana, venha corrigir. Eu acredito que vai ficar um pouco de lado, talvez ainda venha tocar aqui no topo do retângulo antes de uma possível correção. VEG. VEG continua na minha leitura com esse alvo aqui em cima, né? Ele deve, o que ele desceu aqui, que ele abriu, digamos, esse retângulo, ele deve vir aqui para cima também. Então, o meu alvo seria em 42,90. Quanto tempo vai levar, não sei. Tem essa LTB, essa linha de tendência de baixa, mesma coisa se a gente pegar o estocástico aqui, quando fez o topo, corrigiu. Quando fez o topo, corrigiu, e aqui nota que em VEG não teve tanta maldade. Aí agora fez esse topo aqui, estopou, né? Então buscou a liquidez e talvez venha uma correção, talvez aqui para buscar o fundo, talvez uma forma mais lateral. Esse aqui é no semanal, se a gente olhar no diário. A gente vai ver a média de 200 aqui, que seria um bom nível de suporte para vir corrigir e buscar de novo. Vamos ver na banda de Bollinger como é que tá. Ó, poderia vir aqui, trabalhar dentro. Eu também não vejo nenhum trade muito óbvio em VEG agora. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, segue na tendência de alta. Notem como ele está forte, diminuiu bastante a liquidez, mas olha só, alta. Deve ter alguma correção, mas segue sua tendência altista. Lembrando que os fundos imobiliários é um excelente ativo para quem pretende fazer não é bem uma previdência, né? Mas pretende investir para ter um retorno futuro. Tá. De certa forma, que o que a gente pode ver no Bitcoin, a média de 200, acredito eu que ficou aqui. Deixa eu só confirmar, a média de 200, aritmética. Está trabalhando abaixo dessa média. Eu esperaria ele romper essa média, vir aqui para cima para poder buscar um movimento altista, né? Lembrando que ele ainda tem esse alvo, talvez em 11,679, que pode ser buscado. Eu não vejo nada agora muito significativo para o Bitcoin. O petróleo fez um movimento de baixa, que é bem importante para a gente. E olha só aqui, lembrando que a própria Petrobras ela tem uma paridade internacional, então quando cai o preço do petróleo lá, cai o preço do petróleo aqui. Eu sei que muita gente também fala que no período eleitoral baixa o preço e existe realmente essa pressão, mas se vocês observarem agora nessas semanas, realmente houve uma queda, né, do preço do petróleo, então que justificou essas quedas nas refinarias, que foi repassado ao consumidor com combustível um pouco mais em conta. Mas notem que tem desses dois topos anteriores aqui que são relevantes, né, em 85, 56. Então é importante, notem como também já está bem baixo o IFR14 no semanal, o estocástico lento também. Então talvez haja uma correção aqui, havendo uma correção, possivelmente seja repassado no preço das bombas, né? Olha que teve esse fundo importante aqui também, lá em 2013, mais 25 de junho de 2012, mais ou menos, teve esse fundo, que foi, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo, que é mais ou menos esse topo aqui de setembro de 2018 e esse topo em outubro de 2021. Então, momento de certa indefinição, ou definição agora do petróleo, que a gente tem que aguardar para ver para onde que ele vai. Eu acho que é isso. Eu vou encerrar a gravação, espero que tenham gostado e vamos seguir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aí que depois eu vou respondendo. Abração, boa noite.